acreditar, Depois, né? a gente... Quando eu entrei na PGP 125, era uma moto mais forte do que a que eu tinha aqui no Brasil, que era a setentinha. Sim. O Serginho comprou uma 125 GP pra mim aqui. Caralho. Que é uma... Não sei se você lembra que tinha aquela RS 125 no Brasil. Lembro. Então, imagina que isso era 2009, aí eu comprei uma moto 98, porque era o que tinha no Brasil. Sim, Lembra a RS? sim. Que tinha Copa RS e tal. E aí o Sérgio comprou essa moto pra mim, e eu treinava com essa moto no Aonde Brasil. você treinava com essa motinha? Ia pra Londrina, ia pra Santa Cruz, Cara, Campo mas Grande, geralmente onde cartódromo, dava. né? É, com a RS já é autódromo, né? Que já chegava a 240 por hora essa moto. Ah, já era mais Já corria nervosa. muito, era uma GP já. Aí eu corri esse campeonato de pré-GP, fui campeão da pré-GP também. Comecei, Lá na Espanha, tudo na Espanha ainda. Comecei a ganhar bastantes campeonatos lá. Corri os 2 campeonatos em 2009, ganhei os 2. Tudo indo e voltando ainda ou não? Indo e voltando. E o colégio é a mesma coisa, Mesma tudo a mesma coisa. merda. É porque pra você estudar lá, primeiro que eu não podia morar lá porque eu não tinha documentação ainda. A gente tava tentando tirar pra mim, porque o meu bisavô era espanhol. Tirar Hoje em dia a eu tenho cidadania. passaporte espanhol. Cidadania. É. E aí, hoje em dia, eu tenho documentação, mas na época eu ainda não tinha. Entendi. Então, também, pra você morar, você precisa ter toda a burocracia de documentação. Sei. Pra você estudar, você tem que ser cidadão. Eu teria Visto que perder... visto de estudante. Eu perderia 1 ou 2 anos da escola pra trás, porque lá não dá pra você entrar no Diferente, mesmo ano, é perder ano da escola, entendeu? Então, Entendi. tem tudo isso que, na época, a gente achou melhor eu ficar no Brasil. Entendi. E também, na época, foi o que deu, né? Enfim. Sim, sim. E aí, em 2010, eu continuei na pré-GP, fiz 2 anos, porque eu não tinha idade ainda pra ir pra GP. Tá. A GP só Pô, podia... é muito precoce a sua história, né? É, desde molequinho. Não é? Então, agora mas você vai entender mais pra frente como a gente... A vontade de subir, às vezes, acaba atrapalhando um pouco, né? Ah, é? Então, eu subi pra GP em 2011, que eu tinha 14 anos. E aí, corri o Campeonato Espanhol Aí de já GP, podia que é um concorrer na passo GP. antes do Mundial. Tá. É tipo o último passo antes de ir pro Mundial. E aí, eu com 14, 15 anos, já dei um estirão. Eu cresci, eu tinha quase a altura que eu tenho agora. E aí, vocês sabem que, não sei se você acompanha muito, mas normalmente os pilotos de categoria pequena é magrinho, baixinho, o cara pesa pouco. Tem Eu que já ser, era né? pesado. Eu sempre fui um cara ossudo, tinha a perna grande e tal. E aí, corri essa categoria S25 GP em 2011. Fui bem até, terminei em 5º. Pra você ter uma ideia, esse ano eu corri, você que conhece, corri com Alex Marques, Caralho. Alex Rins, Pecco Bagnaia, Romano Fenati, O Miguel Pecco Oliveira, Bagnaia foi campeão esse ano campeão de da MotoGP desse ano, correu comigo aquele ano. E aí, esse último passo, Caralho, irmão. quase todos nós íamos pro Mundial ano seguinte. E aí, em 2011, eu recebi uma proposta de uma equipe do Mundial na categoria Moto 2, que é uma categoria, a É categoria isso que eu não entendi intermediária. até hoje, irmão. Por que você não passou Agora, pela Moto agora eu 3? vou contar, a galera vai saber da história. E eu, nessa época, como eu disse, eu já era grande, eu tinha uma estatura maior, eu perdi um pouco já de reta, mas por peso, porque é física, não tem o que fazer. Mais peso, menos desempenho. E aí recebi uma proposta de uma equipe do Mundial que, na época, tinha bons resultados, que brilhou nossos olhos. Obviamente, tive que levar um caminhão de dinheiro para poder subir. E aí eu tinha um patrocínio na época que era a Móbil. Essa eu vou falar porque realmente a Móbil me ajudou muitos anos. Boa, Móbil! Tamo E aí, junto. Eles Grande tinham... Móbil. Quer botar Óleo na de moto? qualidade. Óleo de qualidade? Só É vou botar Móbil. Móbil no meu carro agora. Aí você só. mete Móbil agora. Botar E mais. aí- Pronto. Na época, não só eles, mas outros patrocinadores meus tinham interesse de eu estar no Mundial. Pensa que desde 2007 não tinha nenhum brasileiro no Verdade. MotoGP. É. E aí esse O projeto último tinha sido o Alex, né? É. Aí esse projeto começou a crescer muito. Porra, Alex, eu era criança, caralho. Ia pra Jacarepaguá, caralho. Olha o que faz tempo. Eu fui em 2004 eu tinha 8 Assisti anos. lá, caralho. Irmão, Alex Barros e GP Rio de Moto 500, eu ia na época de Red Mamola, papai. Era muito legal. A etapa do Brasil. Caralho, Red de Mamola. Correr de Cagiva. Lembra de Red eu corri Mamola? com o filho dele. O Red É Mamola. mesmo? Dakota Mamola. Que Mano, legal, cara. Jacarepaguá. Trabalha na minha equipe agora. O Red Mamola? O Dakota. O filho Dakota dele é o quê? trabalha na minha equipe LCR. Filho do cara. Randy. Ele é diretor lá. Eu lembro do Mamola, que era autódromo de Jacarepaguá. É. O circuito não era o oval, não. Não. Era o... Eu andei A lá. gente saia de moto andei lá. daqui de São Paulo pra ir ver a corrida Você lá. andou, No né? meio de Metra Kit você tinha. Peraí. Antes você de andou... destruírem a pista pra fazer os Jogos Pan-Americanos. Você andou né, de Jacarepaguá? Fiz uns treinos lá. 2005 a pista ainda existia. Ainda Em 2006 existia? destruíram.
Pra fazer o 2007. É. Não foi isso? Pra fazer Fazer. A o... Os Olimpíadas. Pan-Americanos. Não, o Pan-Americano. Ah, Pan-Americano. Tá É, aí, certo. aí ficou metade da pista, você lembra ou não? Fizeram os Pan-Americanos, deixaram metade da pista só. Aí pras Olimpíadas, É verdade, destruíram cara. o Aí resto. foi tudo o resto. Não, verdade, foi isso mesmo. eu lembro que Foi em isso 90... Já deram uma zoada na pista. Vou jogar aqui, bola vai lembrar. 97, 96, rolou aquele oval. Mas não de moto, de carro. Não, Não, a gente fez a Indy lá. Não, mas mudaram a aí reta. era oval. Não, mas mudaram a reta porque tinha um oval, certo, Bola? Tinha uma Já deram uma zoada no circuito quando fizeram o oval lá. É. Ou não? Esse aí eu não sei. Mudaram a reta. eles fizeram umas modificações pra ter um... E fizeram o autódromo Nelson Piquet, se não me falha a memória. Era o circuito O nome. oval Nelson Piquet, né? Isso eu não me Era o recordo, oval, não me é. recordo. Aí, Aí, você enfim, não conseguiu andar. Aí, em 2011, começou a surgir esse projeto Sei pra Moto 2. pra ir direto pra Moto 2 no Mundial. Porque antes, assim, Era série o 25. normal é antes. você passar Moto 3, Moto Eu 2 não entendo nada de moto. É. e Moto GP, entendeu? São os Moto três- 3. Moto na- 2... Exato. Qual é a diferença de cilindrada? Você sabe, Bola? Na época acho que era ainda 125, não era? Eu corri. A série 25 GP é a antiga Moto 3. Porque Isso, aí isso. mudaram de 2 tempos para 4 tempos. Então pensa, antigamente era as 500, quando eu corri uma mola. Das 500 virou 1.000, 4 tempos. Tá. As 250 viraram 600, 4 tempos. E a série 25 virou 250, 4 Isso. tempos. entendeu? Entendi. Deu uma E aí- evoluída. Exato. E aí eu corri o último ano, 2011 foi o último ano das 2 tempos. E aí 2012 ia virar 4 tempos a Moto 3. Então era tudo muito novo, eu não tinha proposta boa para o Mundial de Moto De 3. Moto 3, tá. E as motos eram muito novas, a gente não sabia qual que ia funcionar. Por sinal, tinham motos que achavam que ia bem, não foram, outras tal. E a Moto 2 já estava estabilizada, era o terceiro ano da Moto 2. Que em 2010 teve a mudança da 250 para a Moto 2. E aí fizeram esse projeto para mim, com um contrato de 3 anos. Caralho, eu não sabia. Aí eu falei, pô, 3 Outra anos, oportunidade, eu né? vou ter o primeiro ano para aprender, o segundo ano eu vou pegar a manha, o terceiro ano eu já vou estar andando bem. O terceiro ano eu vou estar com 18. Não, vou estar com 19 no terceiro ano. Eu ia começar com 16. Já vou estar Aí eu falei, arrebentando. não, com 19, pô, eu vou ter tempo, né? Porque tudo que a gente precisa hoje em dia pra você se adaptar é tempo e não ter aquela pressão de que, tipo assim, Sim. vai, precisa de resultado. Você Vai, tem 3 chega anos logo, de contrato, você tem o seu time, né? E aí, enfim, acabou que esse projeto deu certo. E aí eu dei o salto digamos, da série 25 no espanhol pro Mundial de Moto 2. Puta salto, Só que irmão. aí eu comecei no meio do ano, porque eu não tinha idade ainda. Eu entrei em junho, eu faço aniversário dia 10 de junho, e aí eu perdi as primeiras 4 ou 5 corridas. Mas eu tava já combinado com a equipe e tal. Tá. E aí foi bom, era pra ser bom, né? Essa época era o motor da CBR, né? Era Honda, Isso, é. E aí o que eu ia fazer? Essa primeira metade do ano eu ia usar pra treinar e fazer o campeonato espanhol de Moto 2. Então ia ser um preparatório pra mim. Ah, entendi. Então a ideia era boa, né? E aí eu chegaria no Mundial já com quilômetro rodado com a moto Aham. e já ter um pouco de parâmetro já. Não ia Sim, entrar sim. direto no Mundial, primeira corrida. Perfeito. Só que, cara, nesse meio tempo, muita coisa deu errado. Como vocês sabem, nesse mundo do motorsport, tem muita puxada de tapete, tem muita gente com muito interesse, o dinheiro vem na frente, entendeu? Isso que eu ia falar, a Então, grana é foda. nessa minha ida pro Mundial, quando eu entrei em junho, eu não consegui fazer os treinos que eu deveria, eu fiz alguns treinos com os pneus que não era o que eu ia correr, tomei vários capotes, não cheguei preparado. E também eu tenho que ser sincero, eu assumo hoje em dia que eu não estava preparado para esse projeto. A não ser que eu tivesse uma equipe bem diferente da que eu tinha, com uma estrutura bem diferente, que me ajudasse mais. Granado, você acha que você tinha que ter começado na Moto 3? Eu ou acho que- não? Então, se eu tivesse começado na Moto 3 com uma equipe Razoável. seria bom. Tá. Ou se tivesse sido como foi, porém, de uma outra maneira, eu também Entendi. acredito que tivesse dado certo. Perfeito. Mas o entorno que eu tinha ali não era o ideal para mim, poderia ser ideal para outro piloto, porque a equipe que eu tinha eram caras que estavam acostumados a trabalhar com pilotos muito experientes. Então eu chegava no box, imagina, eu tinha 16 anos, o cara falava assim, e aí, o que você quer? Não sei, A né? moto faz isso. Quero uma- A moto mexe, cara. Não tinha experiência nenhuma, eu não tinha noção. Então eu chegava, eu dava o meu máximo na pista, tomava um pau, corria com o Mark Marques, Scott Head, só com corria com os fera. caras. E eu não fazia mal, ainda assim, cara, eu conseguia performar bem. Não, Só que aí começou, verdade. cada vez eu comecei a ter mais dificuldade, eu caía, digamos, a equipe não me ajudou a evoluir.
E eu também não tinha não tava preparado. Você não tinha experiência Exato. pra o feedback pra dar pros caras também Exato. Então a eu falava moda. assim, Muito olha, novo eu preciso, mesmo. Mas que nem preciso você que a falou, moto... você botou uma grana. Mas peraí, o que ele precisa? Eu só queria entender o que você precisa. Desculpa, Bola. Eu chegava no box e falava assim, não, eu preciso que a moto tenha mais aderência, que a moto gire Tá, mais e não tal. saia de E o cara frente. queria que eu falasse o que tinha que fazer. Eu falei, eu não sei, filhão, eu tô chegando Eu tô te agora, passando, não entendo, caralho. entendeu? Mas fala... Não, tô dizendo. Não, e era um Você- projeto de 3 anos, E você botando. colocando De grana. repente não foi isso que cresceu o olho dessa E equipe? aí, nesse meio Tipo, tempo... vamos cagar pra ele tá botando dinheiro mesmo? Aham. Foda-se, o que interessa é o dinheiro dele, meu. Pois é, e aí nesse meio tempo, o cara da equipe veio aqui ao Brasil, falou com um patrocinador meu sem falar comigo, pedindo mais dinheiro, Ó, falando que não filha da dava. puta, hein, meu? Enfim, teve uma Meio bagunça. cuzão esse cara, né? E aí acabou que, assim, eu tava muito amargado, eu não tava feliz, eu não tava contente com o projeto. E aí a própria organização do campeonato quis me ajudar na época. E aí me encaixaram na equipe da Moto 3 do Aspar, que esse ano foi até campeão na Moto 3. E aí rescindimos o contrato, tal, saí fora do projeto. E aí fui pra Moto 3, que era o caminho natural, digamos, né? Ainda assim tinha que colocar uma grana. Molecotinho. Tinha 16 ainda. 16 anos. Aí eu fui pra Moto 3 e aí, cara, esse foi um ano muito bom pra mim. Eu consegui fazer um top 10 na categoria Moto 3, correr com o Maverick Vinhales, todos os caras. É os fera. E foi um ano bom, assim, de aprendizado. Mas ainda, como eu falei, eu era muito pesado. Então, cara, eu Isso deve freava ser à foda, tarde, né, velho? acelerava antes, eu tomava. Não adianta, não tinha o que fazer. Tigaracast, põe. Tigaragatica, ticatá. Tigaragatica,